Fala galera, Alexandre Reis aqui falando e mais uma aula de estatística voltada em Excel para RH e DP. E o assunto de hoje que nós vamos abordar são as frequências, um assunto muito importante para quem quer fazer análise de indicadores. Assiste a aula aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora a respeito do que a gente já falou nas aulas anteriores para a gente poder compreender bem esse assunto, que é a frequência e entender a necessidade quando você quer fazer uma análise de indicadores. Então vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho para a nossa base de dados. Está aqui a base de dados RS, recrutamento e seleção, onde a gente tem o solicitante da vaga, o cargo da vaga, a área, o tipo da vaga que foi solicitado e a coluna de valores, que é a coluna que nós estamos trabalhando, dias até o fechamento. Na primeira aula, a gente fez uma análise de média, mediana, moda, menor, maior, desvio, padrão, variância. Na segunda aula, a gente falou a respeito de duas médias diferentes que também podem ser usadas no dia a dia, que é a média interna e a média harmônica. Esses retornos aqui todos foram em cima dos dados que a gente analisou. Agora, uma coisa muito importante que a gente veio falando foi o seguinte: talvez a sua média não seja um número bom para você tomar uma atitude, para você tomar uma decisão do negócio. Então, como o departamento de RH e DP hoje é muito estratégico, você precisa saber analisar esses dados. Então, quais são os dados que a gente tem? Dias até o fechamento, ou seja, a quantidade de dias que foi levado para o fechamento de uma determinada vaga. Isso interessa tanto para RH quanto para DP, tá? Então a gente fez essa análise, beleza, a gente descobriu aqui qual é a nota da moda. A moda é aquela que mais se repete, ou seja, 15 dias é o número que mais se repetiu dentro de todos esses aqui. Isso já é uma coisa boa, porque como eu conheço essa análise aqui, 15 dias está dentro do SLA contratado com as áreas para que você entregue a vaga contratada, né? É claro que tem mais informações, mas a gente vai ficar só nesse básico aqui por enquanto. A maior, 131. Esse aqui com certeza extrapolou todos, porque o prazo máximo dentro desse SLA é de 45 dias. Isso eu já sei. Então já sei que teve aqui alguém que extrapolou todo. Só que assim, isso aqui pode ser apenas um. E aí, tem mais? Não tem? Como é que é? Foi um caso à parte? Foi uma situação diferenciada? Enfim, nós vamos analisar isso. Falamos sobre o desvio padrão, que é o desvio da média, e sobre a variância. Os dois trazem mais ou menos a mesma coisa, só que a variância dá um número muito alto, desvio padrão é o que mais a gente utiliza. Quanto menor o desvio padrão, melhor os seus dados para tomada de decisão. Então, a gente viu aqui que tem uma certa disparidade em relação à média. Falamos da média interna e da média harmônica. Essa daqui seria uma média ideal. A média de 11 aqui que ele está trazendo para nós seria assim: olha, quero tomar uma atitude baseada na média. Seria 11, ele estaria descartando todos os outliers, os pontos fora da curva, e te dando um número confiável para você tomar uma decisão. O que, que o Excel está falando aqui com a média harmônica é que, se você quiser determinar um dia para um dia comum para dias de fechamento de vaga, ou seja, uma quantidade de dias, que o 11 seria o ideal. É isso que ele está falando para nós. Beleza, então você tem todas essas funções aqui para você usar no seu dia a dia. E pode dizer que o teu RH, o teu DP é estratégico. Tudo bem, a gente fez aqui um gráfico também, né, um gráfico de dispersão para poder analisar como anda essas repetições aqui dentro. E na aula anterior a gente trabalhou aqui, fez um indicador, ou seja, o que são esses indicadores aqui? São os números de fechamento de vagas, ou seja, quantas vagas, quantos dias eu levei para fechar essa vaga. Então eu tenho um dia, com 2 dias, com 3 dias e a quantidade aqui de todos eles. Isso deu para nós
um total de 91 indicadores. Só que isso daqui, minha gente, é muito alto, é um número muito alto para eu analisar cada um deles aqui, olha, tá? É um número muito alto. Então, geralmente, o que que a gente faz para analisar esses indicadores? A gente determina algumas faixas. Por exemplo, eu quero analisar as vagas que foram fechadas entre 1 a 10 dias. E aí eu gero um número único para esse intervalo de 1 a 10 dias. É assim que a gente trabalha na estatística. E o que que a gente faz? A gente chama isso de frequência. Então eu teria, por exemplo, a frequência até 10, a frequência até 20, a frequência até 30 e tudo mais. Então, o nosso desafio agora é determinar essa frequência aceitável para o fechamento das vagas. Então, vamos dizer aqui o seguinte: que o ideal logo de início, que aqui a gente sabe que quanto menos melhor, né? Quanto menos melhor o número de dias aqui. Significa que eu entreguei mais rápido essa vaga. Então, como eu sei que esse SLA aqui dessa empresa pode ir até 45 dias para o fechamento da vaga, eu vou determinar as minhas faixas, ou seja, as minhas frequências de 30 em 30. Então, isso não é um número aleatório, não é um número que eu inventei, existe uma estratégia por trás disso, e é isso que você precisa definir. Isso é um RH e um DP estratégico, tá? Então vamos lá. Então, primeiramente, é o seguinte. Eu quero saber as vagas que foram fechadas até 30 dias. Então, vou colocar a minha primeira frequência, 30. Tá? Gente, existe uma certa complexidade para explicar isso no meio estatístico, mas aqui a gente vai trabalhar simplesmente com um intervalo. Então, eu coloquei aqui 30, qual é a próxima frequência? Eu vou colocar aqui com 60, a próxima frequência 90, a próxima frequência eu vou colocar 90, 120 e a última frequência eu vou colocar aqui 150. Então ficou assim, ó, até 30, até 60, até 90, até 120 e até 150. Eu criei essa frequência de acordo com o que é aceitável, aceitável não, essa não é a palavra, o que é analisável para a nossa estratégia, tá ok? Agora sim nós vamos para o Excel. Já determinamos, já temos a estratégia, sabemos o que a gente quer, agora a gente vai deixar o Excel trabalhar para nós, tá? Voltamos aqui na aula anterior, o que que a gente fez aqui? A gente determinou todos os indicadores, ou seja, que são esses indicadores? São exatamente as vagas que foram fechadas com quantidade de dias, ou seja, isso daqui são as quantidades de dias que as vagas foram fechadas. Isso aqui é a quantidade de vagas que foram fechadas com esses dias. Então, vamos dar uma melhorada nisso daqui, né, Alexandre? Vamos lá. Então, vamos dizer assim, indicador, quantidade de dias, tá? Então, coloquei aqui, ó, indicador, quantidade de dias, e aqui do lado, quantidade, e eu vou colocar aqui de vagas, tá? Então, ficar melhor a nossa compreensão, né? Então ficou aqui, ó, quantidade de vagas, 60 vagas que foram fechadas com um dia. E aqui embaixo, 95 vagas que foram fechadas em 2 dias. 115 vagas que foram fechadas em 4 dias. E assim sucessivamente. Temos um número aqui grandão. Lembra daquela frequência da moda, né? Deixa eu ver se isso te lembra daquela função que a gente usou. Nota da moda é aquela que mais se repete, então foram 528 vagas fechadas em 15 dias. É por isso que 15 é a nota da moda, que foi o maior número de vagas fechadas nessa quantidade de dias. Muito bem, então agora o que que a gente precisa fazer? Legal, isso aqui já me dá uma análise. Só que analisar essa quantidade
toda aqui de dias que foram fechadas, né? São um total de 91 indicadores, tá? Indicadores de dias de fechamento. Ou seja, simplesmente o que a gente fez na aula anterior. Tiramos a repetição. E agora, quantas vagas foram fechadas em um dia, tá? Então isso aqui é muita coisa para a gente analisar. O que que a gente faz? A gente vai lá para a estatística, para trabalhar com a frequência. E o que que é frequência? A gente determina uma faixa para ser analisado. Por exemplo, poderia determinar uma faixa de 10. Até 10 dias, quantas vagas foram fechadas nesse intervalo. Só que mesmo assim, isso ainda é muito para quando você quer fazer uma análise estatística. Numa definição de números de indicadores, a gente trabalha geralmente de 1 a 5 ou de 1 a 10. Por exemplo, na avaliação de desempenho, a gente coloca de 1 a 10, porque a gente sabe que precisa de mais detalhes, mas geralmente de 1 a 5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui tudo em frequência. Eu vou colocar assim, ó, a primeira faixa de frequência é de até 30, a segunda faixa de frequência 60, a terceira 90, a quarta 120 e a quinta 150. Beleza, olha como é que vai ficar mais fácil para eu analisar. Por que que eu coloquei 30? Isso aqui é estratégico, não é aleatório. Não defini isso de qualquer jeito, estratégico. Por quê? Porque conhecendo o modelo de negócio dessa empresa, a estrutura de RH e DP, eu sei que até 45 dias está bom, determinadas vagas, outras até 30 só. Então, a primeira frequência que eu quero analisar são todas as vagas que foram fechadas em até 30 dias, tá? Então, eu quero saber aqui direitinho, e não de indicador até indicador. Então, o que que eu vou fazer? 60, 90, 120, 150, do mesmo jeito. Agora, vamos dar uma olhadinha como relembrar como a gente fez isso daqui. Não sei se você lembra, a gente copiou todos os valores, colou aqui, depois a gente veio em dados, remover as duplicatas e ele colocou um de cada para nós. Quem tem dúvida disso, assiste a aula anterior. E como é que a gente fez a quantidade de vagas? A gente fez assim, ó, conte-se, aí marcamos o intervalo. Se esse intervalo aqui corresponder a esse critério, que é o número 1, ele vai contar para mim. Ou seja, ele vai lá dentro daquela lista, com a lista essa aqui toda, ó, e vai contar quantas vezes o número 1 se repete. Beleza, ótimo, maravilhoso. Está aqui, está tudo prontinho. Só que isso daqui não resolve a minha vida. O que vai resolver a minha vida é contar isso daqui, ó. E com o conte-se, a gente não vai conseguir fazer isso. É por isso que a gente vai utilizar a função. Qual é a função? Conte-se. Para facilitar o nosso entendimento, eu dei uma aumentada no zoom aqui para a gente trabalhar essa função maravilhosa conte-se. A diferença do conte-se para o conte-sis é que o conte-se só tem apenas um critério. E o conte-sis posso colocar vários critérios. Soma-se um critério, soma-se vários critérios. Então, voltando aqui para o nosso conte-sis, e agora você vai visualizar o seguinte, ele é mais ou menos parecido com o conte-se, só que olhe que aqui tem reticências aqui, ó, que vai me permitir abrir um montão de critério para frente. Então, a primeira parte aqui do meu conte-sis, ele me pergunta, olha, intervalo de critério 1, qual é o primeiro intervalo de critério? Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, olha só, vou pegar lá aquela lista todinha dos dias de fechamento, ou seja, são as quantidades de dias de fechamento de todas as vagas, vou selecionar isso e ponto e vírgula. Deixa eu voltar para cá de novo, então olha só o que ficou, ficou assim, ó, conte-sis de E4 até E4, é 4.480, é a minha lista toda de vagas que foram fechadas. Lembrando que esse banco de dados é um banco de dados grande, por quê? Porque tem o histórico da empresa inteiro. Beleza, então terminei aqui o meu intervalo de critérios, agora o critério. Qual é o critério? O critério aqui eu vou terminar de um pouquinho diferente, de um jeitinho diferente.
No Conte Se, a gente veio aqui, clicou, pronto, meu critério é 30. Aqui não é isso, meu critério não é 30. O meu critério é de 30 para baixo. Como é que eu vou resolver isso daqui? De um jeitinho diferente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Abro aspas, coloco o sinal de menor e o sinal de igual, ou seja, fiz um menor igual, fecho aspas. Ele só vai aceitar desse jeito, não vai aceitar de outra forma. O que eu estou dizendo para ele aqui? Entre aspas, tem que ser assim, você consegue guardar isso, né? Tem que ser desse jeito. Entre aspas, menor igual. Agora eu vou usar o e comercial para quê? É o concatenador do Excel. Então eu estou concatenando esse parâmetro texto que eu passei entre aspas, que é o quê? O menor igual. E agora eu vou apontar para a célula. O que eu estou dizendo para ele aqui no critério? Eu estou dizendo que esse primeiro intervalo de frequência que eu quero analisar são todas as vagas que foram fechadas com 30 dias para baixo. É isso que eu estou dizendo para ele, olha lá, menor ou igual a M4. Só que tem que ser desse jeitinho aqui, olha, me promete que você não vai esquecer isso, tá? Menor ou igual, entre aspas, concatenado, quer dizer, juntado com quem? Com o valor que está em M4. No final das contas, o que o Excel faz? Ele tira essas aspas duplas, tira o concatenador e vai ficar assim, ó, menor ou igual a M4. Alexandre, ele não aceita passar junto, tudo junto? Não aceita, gente, tem que ser assim. Vamos fazer um teste? Vamos ver como é que ele se comporta só com isso? Vou fechar parênteses aqui, vou dar Enter. Olha lá, que legal. 3.607 vagas com a frequência de 30 para baixo, beleza? Ou seja, de 30 dias para baixo até um dia apenas. Ou seja, esse intervalo todinho aqui, ó, de 30 para baixo. Vamos fazer um teste? Vou pegar isso aqui e vou selecionar todos eles. Olha lá, todos eles. Eu nem fiz isso ainda, tá? Gosto de fazer as coisas depois que a gente faz. Nem tinha feito isso aqui. Selecionei. Quanto deu aqui? Tá, soma 3.607. E quanto deu aqui? 3.607. Pode confiar no Excel, ele é bom, tá? Agora nós vamos fazer o outro intervalo, que é o quê? Maior do que 30 e menor ou igual a 60. Também com o Conte Se. E você acha que eu sou bobo de fazer tudo de novo? Claro que não. Eu vou pegar isso daqui, ó, vou copiar essa fórmula aqui como texto, tá? Não vou arrastar para baixo porque ele vai mudar os endereços. Eu não quero isso. Eu vou colar aqui dentro, olha lá, colei. Conte Cis de E4 até E4.480, isso aqui não vai mudar. O critério menor ou igual a M4, não senhor, não senhor, não senhor. Vai ficar assim, ó, menor ou igual a nada, vai ficar maior, deixa eu botar aqui, maior que M4, beleza? Porque é a partir de quem? Do 30, ele vai pegar o 31 em diante. Então, o primeiro é esse. Agora, tu lembra que o Conte Cis aceita mais de um critério? Pois é, a gente vai ter que colocar, porque senão vai pegar tudo para cima. Quer ver? Vamos dar um teste aqui, olha lá. 870 vagas. Todo mundo maior do que 30, 870 vagas. Vamos fazer o teste, vamos pegar aqui o 30, lá, eu estou no banco de dados, cadê 30? 30, tem 30, tá aqui. Cliquei aqui no 31, que é o primeiro que eu vou pegar, né? Vou dar um Ctrl Shift para baixo para selecionar o último até ele. Olha só a soma, 870 vagas. Então, pessoal, de cara eu já estou tendo aqui uma análise estatística que está me confortando, está me deixando bem. Por quê? Porque eu sei que até 30 dias eu tenho 3.607 vagas, porque 30 dias é o aceitável dentro da empresa. Tá? Então significa que a minha empresa está performando bem. Quer ver? Vamos fazer uma conta aqui. Se eu pegar e somar isso daqui, ó, igual isso daqui mais isso, eu tenho o meu total de vagas, que é 4.477. Agora eu vou fazer o seguinte, igual isso daqui dividido
Por isso que é o número total, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou descobrindo o percentual do que não está aceitável. Vamos colocar isso aqui em formato de porcentagem. Está aqui. Vamos colocar com 2 casas decimais, isso aqui tem. Ou seja, além de 30 dias do meu universo todo de fechamento de vagas, só 19,43% estão distribuídas daqui para baixo. Tá? Então já tenho um número para informar como o meu recrutamento e seleção está performando. Você que é de DP, não digo que isso aqui não interessa para você, não. Interessa sim, porque essas vagas são fechadas, elas também têm, o DP também tem a sua responsabilidade nisso daqui. Então, eu já tenho esse valor aqui para mim, só que agora falta descobrir como isso daqui é distribuído por essa frequência aqui, ó, daqui para baixo. Vamos lá, vamos saber? Então vamos lá, deixa eu apagar isso daqui e vamos continuar aqui no 870 para distribuir para todo mundo. E como é que a gente vai fazer essa divisão desses 870? Né? Vamos lá, vamos continuar editando e vamos trabalhar com a função contsys mesmo. Então aqui eu já tenho o seguinte, olha só, de E4 até E4480 maior do que M4, ou seja, maior do que 30. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o último parênteses, vou colocar aqui um ponto e vírgula, e também vou copiar isso daqui, por quê? Porque eu tenho que repetir isso aqui tudo, ou seja, tem que repetir o intervalo de critério e colocar o segundo critério que eu quero trabalhar, para fechar ele em até 60. Então, vou colocar aqui, ó, mais uma vez, o mesmo critério, deixa eu rolar para cá um pouquinho, que é o intervalo de critério, perdão, o intervalo de critério que é de E4 até E4480, ou seja, 4.480, na mesma coisa, só que agora o que nós vamos pedir de comparação para ele não é maior do que M4, que é o 30, é menor, igual, em vez de M4, eu vou colocar aqui que é M5. O que é o M5? É o 60 que você não está vendo mais aqui. Deixa eu ver, aqui eu não consigo aumentar ainda, né? Só depois de der Enter. Então, você não está vendo 60, mas o M5 é o 60. O que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, que o primeiro intervalo, que é esse, tem que ser maior do que M4, que é o 30. O segundo intervalo, que é o mesmo, tem que ser menor ou igual a M5, que é o 60. Logo, eu estou fechando ele de 30 até, ou seja, de 31 até 60. Fechei parênteses e dei Enter. Olha lá que bonito, ou seja, até 60 dias eu tenho 640 vagas fechadas. Puxa vida, como isso aqui está me confortando. Por quê? Porque eu estou entendendo que a maioria, né, mais de 80%, está dentro do que eu espero, que é de 30 até 30 dias, e depois até 60 dias tem 640 vagas e sobra o restante para os demais, que nós vamos continuar analisando. Então, o que eu vou fazer? Eu não sou bobo, vou copiar isso daqui, olha. Não vou arrastar porque eu não quero mudar os intervalos. Vou copiar isso daqui, já copiei. Vou colar aqui embaixo na próxima frequência. Lá, dei Enter para gravar, né? Ficou igualzinho. E agora eu vou adaptá-la para trabalhar dentro dos intervalos que eu quero. Tem que ser maior ou igual a M4? Não, M4 é o 30. Agora é maior do que 60. Maior. Eu falei maior ou igual, não é? Maior do que 60, que tem que pegar do 61 em diante. E esse daqui é menor ou igual a M5? Não, não é mais o M5, agora é o M6, porque o M6 é o valor de 90. Então, o intervalo ficou a partir de 31 e de 90 para baixo, esse intervalo que ele vai contar aqui para nós quantas tem, ou seja, 226. Quer dizer, esse aqui já está extrapolando, vamos dizer que um pouco, que até 45 dias é aceitável. Algumas vagas, nem todas, tá? Ali tem que fazer uma análise mais detalhada para a gente poder descobrir isso. E aqui eu tenho de 90, até 90, 226, quer dizer, 90 já extrapolou bastante, mais 226, mas o que eu tenho
tem que analisar é o que significa isso em percentual de um todo, tá? Então vamos analisar isso mais à frente um pouquinho. E aqui eu tenho 120, 120, eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui embaixo, ficou igualzinho. Vou colar aqui também, ó, já de uma vez para ficar igual, agora só tem que mudar os intervalos. Então aqui ficou o seguinte, maior ou igual a M5, quem é M5 é o 60, não, agora é maior que 90, que é o M6, e esse daqui é menor ou igual a M7. Dá um Enter aqui, olha quantas vagas, 3 vagas só em até 120 dias. E esse daqui de 150 vai ficar assim, ó, maior que M7, que é o 120, maior do que 120, e menor ou igual a M8, que é o 150. Vamos ver quantas vagas a gente tem. Apenas uma vaga. Galera, beleza, eu vou fechar a aula aqui. Essa aula hoje foi um pouquinho mais longa, mas amanhã eu quero te mostrar mais detalhes disso daqui e quero fechar essa primeira análise com você até a quinta aula e depois nós vamos passar para um outro assunto. Mas até lá, essa parte. Se você não tem esse conhecimento básico que eu estou colocando para você nessas 5 primeiras aulas dessas séries de 10, você não consegue analisar indicadores, tá bom? Grande abraço para você, tá aí, estude bastante, que isso aí sirva para você alavancar a sua carreira dentro do departamento de RH e DP. Grande abraço, beijo no coração e espero você na próxima aula.